Pessoal, hoje eu estou aqui com o professor mais elogiado da Faculdade ESO dos últimos tempos, hein? E-mail, foi elogiado por e-mail, foi elogiado por telefone, o pessoal adorou, falou que tem a áurea do bem, pessoa próxima, didática, objetiva, que legal. Como a vida é boa, né? A gente tem muita gente ruim, tem, mas a gente conhece muita gente boa e aí te atrai, né? Olha o amigão que eu ganhei aqui, ó, e ele ganhou um amigão também. Eu estou com um professor aqui, querido já pela ESO, pelos alunos da pós-registral notarial. Vou fazer outros convites para pós-imobiliário, porque professor bom e amigo bom a gente não quer perder, né? Porque tá escasso, né? Então não quer perder. Professor Assuero, bom dia! Bom dia, professor Júlio. Muito feliz em receber o convite, não só para essa nossa live de hoje, como também para os outros compromissos que eu tive com a ESO, o curso que a gente trabalhou aí na pós-graduação, esse curso de advocacia extrajudicial. Eu gosto muito de ensinar, eu sou professor da graduação. Eu até brinco que eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para me envolver ainda mais com a parte acadêmica, mas como eu tenho algumas outras profissões e também a família, eu tenho que me contentar com o que eu consigo entregar. Mas como a gente já se conhece, e posso dizer que é recíproco, que nós temos essa amizade agora realmente que vai para sempre, e que as referências que eu tenho do professor também é de que é uma pessoa muito boa, muito sincera, muito simpática, e com certeza eu acredito que nesse futuro aí que vem pela frente nós teremos muitas outras programações aí de muito sucesso. Professor, o pessoal já está aqui perguntando, muitas curiosidades. A primeira, o professor, ele é do tabelião de notas, né, professor? Titular do cartório, né? Exato. A serventia da qual sou titular hoje, ela tem o serviço, a atribuição de tabelionato de notas e também de registro civil de pessoas naturais. Olha que legal, são duas atribuições, então. E a gente fala muito isso em aula, o aluno fala, professor, não existe isso. Claro que existe. Olha aqui, ó, o professor Assuero falando, ó. Né? No mundo registral tem de tudo, né, professor? Sim, na verdade, essa é uma válvula que é permitida, autorizada pela Lei 895, que os estados permitem, que é para viabilizar financeiramente os cartórios dos municípios menores. Se você só entregasse a atribuição de registro de pessoas naturais, essas serventias não teriam muitas condições econômicas e financeiras de se sustentarem. Então, a lei permite, e os tribunais também permitem, que essas serventias em municípios menores também tenham essa atribuição para a lavratura de escrituras e prática dos demais atos notariais, para agregar um pouco mais, né, na renda da serventia e viabilizá-las financeiramente. Professor, hoje quem quer trabalhar num cartório, o que ele tem que fazer? Faz o currículo, anda no cartório, essa pessoa, tem muita gente interessada em trabalhar em cartório. Não como oficial, né, mas trabalhar mesmo. O que essa pessoa tem que fazer, professor? Vale a pena, conta a experiência, já trabalhei em outro cartório, nunca trabalhei em cartório, abre oportunidade, como que é esse mercado? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a pessoa que quer trabalhar no cartório, ela não precisa ser formada em direito. E isso é uma coisa interessante de se saber, porque assim, eu tenho muitos colegas e eu também tenho uma funcionária. Uma das minhas funcionárias, ela não é formada em direito, ela está se graduando agora, se não estiver enganado, em educação física. Então, não é uma atuação que seja imprescindível à formação jurídica. Lógico que a formação jurídica vai contribuir muito, porque a atribuição, a função, é uma função direcionada a um viés extrajudicial. Então, esses conhecimentos jurídicos são muito apreciáveis, né, quando a gente vai escolher um funcionário. Não obstante essa realidade, professor, a bem da verdade, e isso eu posso dizer porque eu vivi isso na minha graduação, e hoje os cursos, as grades, né, dos cursos de graduação, inclusive conforme estabelecido pelo MEC, não tem a obrigatoriedade do estabelecimento de uma disciplina de direito notarial e registral. Então é muito comum você encontrar pessoas egressas da faculdade de direito, às vezes no curso, que não tem contato nenhum com a atividade extrajudicial e acaba não conhecendo quase nada. Então, quando a gente vai buscar uma pessoa para substituir ou para iniciar os serviços, a gente sempre busca alguém que já tem uma experiência prévia. Lógico que isso não é sempre possível. Então, basicamente, o que a gente precisa para trabalhar no cartório é que a pessoa tenha boa vontade, não seja preguiçoso, não seja vagabundo, mas isso também parece também que é um requisito prévio para qualquer atribuição profissional, e que a pessoa seja honesta, que também é outro requisito para qualquer atribuição profissional. Partindo dessas premissas, professor Júlio, creio eu, que qualquer pessoa está habilitada. Se tiver boa vontade e honestidade, força de vontade, iniciativa, proatividade, tem tudo para dar muito certo em cartório.
Professor Açoeiro, e para poder assumir um cartório? O pessoal está curioso. Como que funciona esse concurso? É difícil, não é? Eu não vou dar opinião, não. Só o professor aqui. Eu tenho a minha experiência em concurso e eu posso dizer também da experiência de outros grandes amigos que eu tenho que prestaram o concurso de cartório. O concurso de cartório, ele tem algumas travas, né, que a gente precisa deixar claro para quem pretende prestá-los. A primeira grande trava é essa que eu já mencionei no começo da conversa. É um conhecimento específico que a gente não adquire na faculdade. No dia a dia, muitas vezes, até o pessoal que trabalha, faz estágio no Ministério Público, faz estágio em escritório, faz estágio na magistratura, às vezes acaba não tendo contato com a disciplina. E aí, quando você vai estudar e se preparar para o concurso público, porque para você ser titular de uma serventia, é obrigatório você se submeter a um concurso público que vai servir para selecionar os melhores, e esses melhores vão ter direito a escolher as serventias que estão disponibilizadas naquele certame. Isso funciona por força do artigo 236 da Constituição e da Lei 8935, também tem uns provimentos do CNJ, mas é assim que funciona. Para ser titular, tem que prestar concurso. A grande dificuldade do concurso inicial é essa, é você conseguir alcançar esse conhecimento mínimo que, partindo da premissa que a gente não tem esse alcance nas graduações dos cursos de Direito, acaba sendo um pouquinho mais difícil. A regra é que precisa ser bacharel em Direito. Existe uma hipótese na lei, que excepciona, que a pessoa que for escrevente de um serviço há mais de 10 anos também pode. Ou seja, a regra é que tem que ser bacharel em Direito. Pode ser que não seja bacharel, desde que seja escrevente, ou seja, que trabalhe em cartório efetivamente, há mais de 10 anos. A realidade dos concursos de cartório, doutor, elas são bastante distintas conforme o estado da federação que você tiver. Alguns estados são mais disputados, outros estados são menos disputados, mas todos são muito. É bem difícil o concurso de cartório. E ele tem uma particularidade com relação às demais carreiras jurídicas, que também você alcança o direito de exercê-las no concurso, que é a seguinte: não é um concurso que você, uma vez aprovado, teria-se uma lista de classificação dos aprovados, e conforme essa ordem de classificação, eles vão ter o direito de escolher, nessa ordem de classificação, os cartórios que estão dispostos naquele concurso. Então, o sujeito que passou em primeiro vai poder fazer a primeira escolha. O sujeito que passou em segundo vai poder fazer a segunda escolha. E assim por diante. Existe uma outra premissa importante. Existem várias realidades de cartórios, de serventias. Logicamente, a realidade de um serviço de registro de imóveis da capital de um estado é muito maior, tem muito mais movimento do que um tabelionato de notas ou um serviço de registro de pessoas naturais do município com uma população mais singela, mais restrita, de 10, 15, 20 mil habitantes. Logicamente, a renda do cartório da capital vai ser maior do que a renda do cartório do interior. Eu quero escolher o da capital. Ótimo, passa em primeiro, e passando em primeiro você consegue escolher o da capital. E assim vai seguindo. Uma vez que você escolhe a sua delegação, conforme a ordem que você ficou classificado no concurso, você não tem o direito a ser promovido, como acontece nas outras carreiras jurídicas. O sujeito que passa no concurso da magistratura, ele entra como juiz substituto, aí depois ele é vitaliciado, e aí depois ele vai passando pelas entranças, e aí depois de alguma experiência, depois de algum tempo de exercício, ele tem o direito de alçar a condição de desembargador. No Ministério Público a mesma coisa, entra como promotor substituto, promotor titular, vai pelas entranças até chegar à Procuradoria-Geral da Justiça, e assim por diante. Isso não acontece no concurso de cartório. Você assume essa delegação e lá você fica. Mas eu quero um cartório melhor, eu quero uma delegação maior. Ótimo, tem que prestar o concurso de novo. E isso acaba fazendo com que os concursos, o nível dos concursos fiquem muito altos. Por quê? Porque diferente das outras carreiras, que depois que o sujeito é aprovado, ele tira um pouco o pé dos estudos, ele continua se atualizando, mas ele não continua estudando para concurso, que é um estudo muito focado, muito dirigido, muito disciplinado. O pessoal que muitas vezes é aprovado em concurso de cartório continua estudando. Então, às vezes, você encontra candidatos aí que já somam 8, 10 anos de estudo, de preparação para o concurso de cartório. Ou seja, são pessoas muito preparadas. Isso significa o seguinte: os cartórios que não são tão atraentes são bons. É difícil você achar um cartório que assim, não escolheria. Até os cartórios que são mais singelos são disputados. Mas os bons cartórios dos concursos do Brasil afora
são muito difíceis de serem alcançados, porque você tem que pegar lá um concurso que tem 5, 7 mil inscritos e chegar entre os 10 primeiros. Então, realmente, tem que estar tinindo, tem que ser o seu dia, a sua prova, para quando você conseguir. E não dá para enganar, né, professor? Tem que ter conhecimento ali, né? Não tem jeito, professor. Para passar entre os primeiros, não tem como, não adianta sorte, tem que estar muito preparado, não tem como você tentar resolver ali na hora, não. Essa solução não existe. Aliás, em nenhum concurso, na verdade. Verdade, né, professor? Verdade. Hoje em dia, o nível está muito alto para qualquer carreira, o pessoal está sendo muito exigente. Professor Açoeiro, existe um boato, né? Ah, todo cartório dá um ganho milionário, é igual jogador de futebol. E o professor Açoeiro, ele é muito sincero, acho que por isso a gente já viramos amigos aqui, a gente é muito do bem. Pessoal, não é só isso não é só dinheiro não, né? Envolve muita coisa. É o que o professor falou, tem cartório que não se paga, né, professor? E fora que você tem que aprender a fazer a administração, a gestão do seu cartório, né? Quantidade de funcionários, pagar aluguel, água e luz. É difícil isso, professor? Sem dúvida nenhuma. Conforme o tamanho da serventia, você consegue se dedicar mais à parte administrativa do cartório ou, efetivamente, à parte administrativa e eu chamo de chão de fábrica, né? Que é o exercício mesmo da atuação notarial e registral. Eu sou titular de um cartório pequeno, no município pequeno, então tem dia que eu estou lavrando escritura, tem dia que eu estou lavrando ata notarial, tem dia que eu estou fazendo a folha de pagamento, tem dia que eu estou entrando em contato com fornecedores, tem dia que eu estou atendendo o balcão, fazendo reconhecimento de firma, autenticando documentos. Exerce como se fosse um empresário, cópias. Né, professor? Um empresário ali tocando tudo, RH, contas a pagar, contas a receber. Exatamente, e também tem a parte jurídica, tem a atuação técnica, que você atua prestando serviço. Às vezes eu estou lá no balcão qualificando o documento na declaração de nascimento, às vezes eu estou auxiliando lá na preparação dos autos de habilitação de casamento. Então, na verdade, essa é uma realidade das serventias de menor porte. É importante a gente ter em mente que, conforme o estado da federação, aqui no estado de São Paulo, mesmo as serventias de menor porte, você tem uma renda que é suficiente para você manter o cartório e consegue ainda ter uma retirada mensal até que satisfatória. Mas essa não é a realidade de tantos estados do Brasil. Eu gosto de usar um exemplo, que é até do professor Cristiano Cassetari, que ele é titular na Bahia, ele foi aprovado no concurso da Bahia, ele conta uma coisa que aconteceu no último concurso da Bahia. Tinha, eu acho que, eu posso estar errado com relação aos números, mas pelo que eu me lembro que ele falou era o seguinte, tinham 1.200 cartórios disponíveis no concurso. Desses 1.200, 600 foram escolhidos. Desses 600 que foram escolhidos, 400 as pessoas renunciaram em menos de um ano de delegação. Nossa. E só 200 pessoas acabaram ficando no cartório. Aí você me pergunta, poxa, senhor, o que aconteceu com esses outros 1.000 cartórios? Eu também quero, todo mundo quer. Eu quero esse cartório, partindo dessa falsa crença de que todo cartório é bom, de que todo titular de cartório é rico, que a vida é fácil. O que aconteceu com esses 1.000 cartórios que ninguém quis? É essa a realidade de um estado da federação que não tem uma renda mínima e de diversos cartórios, na casa dos milhares, aí, mais de 1.000 cartórios, que simplesmente não tem uma renda, e quando eu falo renda, são cartórios que não têm condições de se manterem. Você não consegue pagar um funcionário, contratar um serviço de internet, pagar as contas e ainda no final do mês tirar algum dinheiro. Então, assim, essa falsa... essa mentira, né, que é espalhada por aí, de que titular de cartório não trabalha, ganha dinheiro, é uma mentira muito grande e que é muito repetida injustamente, e aí essas mentiras que são muito repetidas acabam sendo mais repetidas ainda e fica essa inverdade aí no inconsciente das pessoas, né, no inconsciente coletivo. Mas a verdade é que para você ser titular de cartório, e isso eu falo para todas as pessoas, eu converso com muita gente, né? Eu trabalho em curso preparatório para concurso de cartório, e é normal os estudantes virem me perguntar e virem conversar que perfil que eu preciso ter para conseguir seguir na carreira de titular de cartório. E eu falo, você tem que ter o perfil de qualquer profissão, você tem que gostar do que você faz, você tem que ter interesse pelo que você faz. Senão, na verdade, você vai acabar sofrendo muito. O trabalho é algo que nos desgasta. O dia a dia, a rotina de trabalho é algo que nos desgasta naturalmente. São compromissos, são prazos, você é pressionado, as partes
tem dificuldades inerentes a qualquer atribuição. Eu advoguei muitos anos também, acredito 15 anos, enfim, eu posso dizer que todas as profissões envolvem, tem o seu ônus e tem o seu bônus, mas tem o seu ônus. Se você não gostar do que você faz, você sofre muito, porque você já vai chegar no seu lugar de trabalho desgostoso, e tudo que você vai fazer lá ao longo de um dia inteiro, você não vai ter prazer nenhum, aí a sua vida vira um martírio, entende? Então, assim, no momento que você for escolher a sua carreira, tome o cuidado de conhecer a realidade, a rotina do profissional dessa carreira. Eu lido muito com os alunos da graduação que vêm conversar comigo e eu falo com eles. Falo, antes de você falar que você quer ser titular de cartório, faça um estágio no escritório de advocacia, faça um estágio numa vara, um juiz de direito, faça um estágio numa promotoria de justiça, faça um estágio numa procuradoria, faça um estágio num cartório de registro de imóveis, num cartório de notas, num registro civil. É importante que você conheça a realidade da rotina do titular, porque aquilo vai ser você quando você crescer, né? Depois que você for aprovado, você vai viver aquele cotidiano. Então, é algo que eu digo, tem cartórios que são rentáveis, a gente trabalha porque a gente precisa se sustentar, a gente precisa do dinheiro para pagar as nossas contas, mas se a gente pautar a nossa escolha exclusivamente com base no quesito financeiro, corre o risco de no final da vida você só ser rico, né? E não ter sido feliz. Então, passou a vida inteira aqui, juntou um dinheirão e aí depois você vai ser só rico. E de que adianta você ser só rico? É importante ter dinheiro para os compromissos, mas a gente tem que ser feliz no nosso dia a dia, né, professor? Verdade, professor Soeiro. Professor, e falou muito bem, porque todo mundo acha, por concurso de cartório eu vou ficar rico. E não é assim, né? Tem aquela questão da gestão, sabe? E é difícil, imagino, saber a quantidade de funcionários que você tem que ter para o cartório, entender isso, o contexto, o que vai ser digitalizado ou não, sistemas, né? Aluguel, água, luz, tudo é conta, né, professor? E esse é um aspecto importante da serventia, professor, porque, assim, as serventia menores, logicamente, elas têm essa parte administrativa um pouco mais enxuta. As maiores, essa parte é um pouco mais complexa. E na faculdade de Direito, ao bem da verdade, a gente não tem uma preparação no campo da administração. Verdade. E aí eu estou falando da administração das empresas mesmo. E esse viés do exercício da titularidade, ele é realmente um viés da administração. Então, quando você vai fazer uma programação para a sua serventia, eu costumo fazer essas programações, eu revisito a minha programação trimestralmente. Eu vejo como é que está sendo o atendimento do serviço ao público, a gente tem que fazer controle da velocidade, da celeridade, quanto tempo está demorando para as pessoas serem atendidas. É importante você fazer pesquisa de satisfação com o seu público. É importante, por exemplo, essa semana eu tive correição no cartório que eu sou titular e no cartório que eu sou interino. Eu fiquei muito feliz, porque o juiz foi lá, elogiou tudo, mas eu fiquei muito feliz porque a gente não precisou preparar o cartório para a correição. O cartório já estava pronto para a correição. Isso quer dizer, tanto a parte do serviço, os livros do serviço, os livros de notas, de registro civil, como a parte administrativa, porque todos os pagamentos que eu faço, eu tenho que armazenar. Todos os comprovantes, todos os contratos dos meus fornecedores. Eu tenho que ter uma empresa que precisa ser imediatamente auditada pelo juiz, prontamente auditada. Então o juiz vai lá e verifica, como se fosse uma auditoria externamente, mesmo uma correção. Deixa eu ver seus livros, deixa eu ver como é que você está lavrando os atos. Agora me traga os livros referentes à vida funcional dos funcionários. Me traz o livro das folhas de pagamento dos funcionários. Tanto essa questão é complexa que, por exemplo, eu preciso contratar um escritório de contabilidade. Eu não vou me aventurar a tentar resolver a folha de pagamento e fazer os cálculos dos débitos previdenciários que eu tenho que recolher. Eu não tenho conhecimento disso. A gente não consegue saber tudo que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer. Então a gente tem que lançar mão dos profissionais que atuam nas áreas específicas. Eu não preciso, por exemplo, de um profissional de RH contratado na minha folha de pagamentos do cartório. Mas eu conheço serventias de maior porte e tem um setor de RH, um setor de administração e tem um funcionário que cuida do RH, que cuida da organização de férias, organização de folha de pagamento, 13º de funcionários, adiantamentos eventualmente de salários, assim por diante. E essa função de empresário, né, de gestor desse negócio, que é o cartório, a gente não tem a preparação. E esse tipo de conhecimento, muitas vezes, também não é cobrado no concurso público de cartório. Às vezes vem uma questão ou outra, o que é uma RAIS,
como é que funciona, o que é o regulamento previdenciário, qual é a responsabilidade tributária, substituição e tal, como é que funciona essa retenção para repasse. Aparece uma questão ou outra, mas lá no dia a dia é algo bastante distante da nossa visão jurídica do mundo, né? Da nossa preparação jurídica técnica. E a gente sofre, é natural sofrer. E quanto maior a serventia, mais a gente sofre. É mais complicado ainda. E eu, por exemplo, qual que é o meu ponto fraco, que eu digo? É a gestão de pessoas. Não que eu não consiga coordenar as pessoas no serviço. Para isso eu tenho bastante facilidade em encontrar o potencial de cada uma. Mas, por exemplo, eu acabo me envolvendo muito com as pessoas, naturalmente. É uma característica minha. Eu me aproximo das pessoas e aí eu me relaciono com elas, enfim... Cria um carinho, cria uma amizade, né? Tomo conhecimento da vida da pessoa e tudo. E aí é muito difícil, porque assim, as pessoas vêm, conversam com você, pede um favor, pede para não vir, pede para não fazer aquilo. Eu não falo não para nada e muitas vezes o cartório fica desfalcado. Então, assim, eu sempre olho pelo olho da pessoa, mas assim, eu tenho que ter o olho do gestor. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa questão, você entende? Eu também sou assim, a gente sofre, né? Não é fácil. E assim, professor, é o que eu falo, é algo que eu não tive preparação. E eu não tive preparação técnica para lidar com essa questão, você entende? Então a gente acaba fazendo meio que com o coração, meio com a nossa razão, mas enfim, com assessorias e tudo, mas realmente é um dos aspectos, eu falo, é um dos aspectos difíceis que eu posso dizer que eu tenho ali no dia a dia da atividade. Professor, quais são os serviços que o tabelião de notas presta hoje para a sociedade? O tabelião de notas, por força da Lei 8935, ele tem alguns atos notariais que são característicos e típicos. Eu posso dizer que são basicamente as escrituras públicas, e dentro do universo das escrituras públicas você tem os diversos negócios jurídicos, você tem pré-venda, doação, permuta, dação em pagamento, enfim, entre aquele imenso universo do mundo do direito contratual, que é lá do campo do direito civil. Ainda nessa atribuição de captar a vontade das partes, o tabelião lavra testamentos. O tabelião vai lavrar testamento público, tá? E aí ele vai captar a vontade do testador, vai instrumentalizar aquele documento, com as testemunhas, tudo bonitinho. Existe também a previsão legal do tabelião aprovar os testamentos cerrados. Os testamentos cerrados são lavrados pelo próprio testador, ou alguém a seu rogo, enfim. E o tabelião não avaliza o conteúdo do testamento cerrado, mas sim a sua integridade enquanto documento material, e devolve para o testador. Ainda, o tabelião ele tem a atribuição da lavratura das atas notariais, que basicamente é uma constatação de fatos que o tabelião instrumentaliza ou narra com a linguagem própria e técnica para que alcance os efeitos jurídicos pretendidos. Via de regra, prova ou pré-constituição de prova. São basicamente os atos que são lavrados nos livros de notas. Ainda há outros atos notariais que são praticados, também bastante importantes, são chamados, que a gente fala, os atos de balcão. Então, reconhecimento de firma, que é por semelhança e por autenticidade, vai depender da natureza do documento, enfim, da segurança que o usuário pretende inserir naquele reconhecimento de firma, e a autenticação de cópias. Esse é um esqueletão geral, tá, professor, dos atos que são todos praticados ali pelo notário. E aí, dentro de cada dessa possibilidade de instrumento, existe um imenso universo para a gente trabalhar conforme as necessidades dos clientes, enfim, do que vem aparecendo. Mais recentemente, a gente tem aí um avanço bastante interessante, né, na parte do que a gente chama da desjudicialização ou do suporte na desjudicialização. A gente até falou isso no curso, que hoje também os tabelionatos de notas têm atribuição para realizar audiências de conciliação e mediação. Esse é um avanço bastante interessante que a gente experimentou aí por força da lei, por força do Código de Processo Civil, também por força do provimento, né, do CNJ, de maneira que parece bastante bacana aí essa atribuição de audiência de conciliação e mediação que foi outorgado aí aos tabelionatos de notas. Esse é um raio-x geral, né, doutora? E a gente tem, lógico, imensos universos aí partindo de cada um desses estudos. Professor, já tem muitos elogios aqui, já tem os alunos falando, professor, eu te vi na pós, professor, já te encontrei no shopping, ó, o pessoal já tá falando. O pessoal já falando aqui. Professor, e o pior é isso, né? É uma coisa curiosa, que as pessoas às vezes chegam e te cumprimentam, ô professor, tudo bem? Aí você fica naquela, poxa, mas eu não sei nem se é meu aluno da graduação, porque às vezes você está da pós, de qual pós.
Mas eu fico feliz de ter sido reconhecido pelo carinho dos alunos. Teve uma aluna aqui, a Bárbara, tá falando assim, professor, eu vi você no shopping, não sabia se ia cumprimentar ou não. Assisti sua aula no ESO, adorei. Olha que legal. Cumprimentar, não tem problema nenhum. Alguns alunos já me interpelaram, enfim, tranquilamente, não tem problema nenhum. Tá bombando, várias perguntas. O Ivan Delfino tá perguntando aqui, qual seria a média salarial do escrevente? Existe um plano de carreira, professor? Porque nós sabemos que profissional não, né? Depende da administração, do cartório. E os funcionários não acreditam que é a mesma coisa, né? Na verdade, tinha, né, o piso mínimo salarial que vinha dos sindicatos, e aí com a questão da redução do manejo dos sindicatos, o piso salarial acabou ficando o salário mínimo, né, do escrevente. E aí, a variação é muito grande. Assim como acontece com a renda do titular, que vai depender muito do cartório e das atribuições do cartório, a renda dos escreventes também vai mudar bastante. Se você pegar um escrevente já de carreira, que tenha bastante experiência e muitas atribuições num registro de imóveis da capital, do estado de São Paulo, num registro de imóveis, num tabelionato de notas de capital, que tenha uma equipe já formada e, assim, seja gestor, de certa forma, de um grande número de escreventes, são substitutos legais, eles têm uma remuneração bastante significativa, muito boa, inclusive, maior do que de muitos titulares em outros cartórios. Mas também tem os cartórios que são menores, e aí os escreventes não vão ter grandes remunerações, mas aí também vai ser uma realidade de um município menor, um contexto de desenvolvimento menor. Então, assim, não tem uma faixa média, vai depender do estado, da federação que ele tiver, e dentro desse estado vai depender do município onde tiver instalado o cartório. E também das atribuições, né? Os registros de imóveis costumam ser mais rentáveis do que os serviços de registro de pessoas naturais, por exemplo. Então aí... Teve um cartório, professor, que eu trabalhei, você vê, tudo é gestão, né? E tinha um site do cartório, né, dos funcionários, e aparecia quanto o cartório estava fazendo de receita por mês. Por quê? Todo mundo era comissionado. Então os escreventes ganharam 0,8, 0,1, tudo era comissão da receita. E isso era interessante porque todo mundo ficava olhando, vamos lá, mais serviço, mais serviço. Uma torcida, um pensamento positivo, né? Existem alguns cartórios que trabalham com comissão, principalmente os tabelionatos de nota, exatamente porque existe essa necessidade de você ter essa demanda de serviço, né? Então, quanto mais serviço em tese vir no cartório, quanto mais o escrevente conseguir lavrar a escritura, a equipe conseguir lavrar a escritura, mais interessante vai ser a receita, e é exatamente por isso que os titulares de serviços de notas costumam concordar em fazer essa forma de contratação. Esse tipo de contratação é um pouco mais cara, por exemplo, no serviço de registro de imóveis, porque existe territorialidade, né? E não teria essa necessidade de atrair o serviço, né? Porque o serviço ele vem inevitavelmente. Mas, enfim, também conheço serventias de registro de imóveis que tem esse tipo de remuneração, exatamente para que haja uma motivação, para que os funcionários trabalhem bem e assim por diante. E, enfim, entra naquela questão de que quem vai decidir isso vai ser o titular do serviço, né? E era engraçado, professor, porque eu lembro que tinha alguns funcionários que comemoravam, né? O que você está comemorando? Não, o cartório está dando mais movimento esse mês. Psicológico, né? É o funcionário da VG, né? Tem várias perguntas aqui, professor, muitos elogios, olha, muita gente assistiu a aula do professor e gostou, muitos elogios mesmo. O Luiz está perguntando aqui, Luiz Antônio Finger, bom dia, doutores. Não seria conveniente, visando desburocratizar, desonerar e até a segurança jurídica, a unificação em um só órgão, o cartório de notas com o registro de imóveis? O que o professor acha disso? Complicado, não é? É uma pergunta muito interessante essa que o Luiz está fazendo. Essa noção, ou essa atribuição do tabelião de notas e a atribuição do registro de imóveis, a função que eles exercem no trâmite do tráfico imobiliário é diferente. O tabelião de notas, ele tem uma atribuição que ele tem por finalidade, basicamente, receber a manifestação das vontades das partes e canalizar isso da maneira jurídica mais técnica possível. Nesse mistério, ou nesse contexto, o tabelião de notas ele tem uma função muito mais criadora. É muito comum as partes comparecerem no tabelionato de notas e pretenderem realizar um negócio, que elas têm uma noção do que elas querem fazer, mas elas não sabem como faz isso juridicamente. Isso acontece com razoável frequência.
uma condição resolutiva, eventualmente uma forma de amortização com emissão de título de crédito. São conhecimentos jurídicos um pouco mais avançados que as pessoas no dia a dia não têm conhecimento. Já o oficial de registro de imóveis, ele tem uma função de qualificação dos instrumentos jurídicos, não só única e exclusivamente pelos notários, mas os instrumentos jurídicos que são admissíveis como títulos lá no serviço de registro de imóveis. A atribuição do registrador de imóveis, ela é um pouco mais técnica, no sentido de que ele tem que aferir se essa criação jurídica, que está instrumentalizada no título, de fato, passa pela peia do ordenamento jurídico, pelas normas do ordenamento jurídico sobre todos os aspectos, sobre o aspecto tributário, sobre o aspecto civil e assim por diante. As atribuições são diferentes. Partindo dessa premissa, as funções são exercidas de maneira diferente também. Eu esqueci o nome do amigo que está acompanhando a gente, é Ivan, né? Ivan. Desculpa, o Ivan. Quando o Ivan pergunta se seria possível concentrar isso numa mesma pessoa, me parece que talvez a gente teria um certo risco, porque o tabelião de notas, como eu disse, ele tem uma premissa mais de criação, de inovação. E o oficial de registro de imóveis vai ter essa função de confirmação do ajuste dessa criação ao ordenamento jurídico. Seria como se fossem duas polícias jurídicas atuando, de certa forma, conjunta. Se você reunir tudo em uma coisa só, não seria viável, seria possível, mas aí você vai ter um prejuízo com relação a uma unidade de controle. E vai ter um primeiro filtro feito pelo tabelião e um segundo filtro pela lei feito pelo registrador. Se você unir em uma pessoa só, teoricamente, você vai estar enxugando um sistema, desburocratizando supostamente, mas em tese você pode estar comprometendo aí a segurança jurídica. A Rosiane, professora, está perguntando aqui, professor, por que muda tanto os emolumentos de um estado para outro? Fiz algumas atividades cartorárias, escrituras públicas e registros, e infelizmente de um estado para outro a diferença foi muito grande. Por que isso acontece? Acontece, Rosiane, porque a gente tem uma lei federal que traz normas gerais sobre como que vai ser feito a cobrança dos emolumentos pelos respectivos estados da federação. A Constituição diz que os emolumentos vão ter o 236, se eu não estiver errado, o parágrafo 2º da Constituição. Diz que vai ter uma lei geral de emolumentos federal e cada estado vai ter a sua lei específica. A lei geral, ela traz os parâmetros que os estados vão poder utilizar no momento de elaborarem as suas tabelas de cobranças de emolumentos. Como esses parâmetros são genéricos, como esses parâmetros eles têm uma certa elasticidade, isso permite com que o estado, ou o respectivo estado, ou cada um dos estados, entenda como razoável a cobrança de um determinado valor para aquele ato em um lugar e em outro lugar. Dentre esses parâmetros que a lei prevê, por exemplo, existe a realidade social, e a gente tem que concordar que a pujança econômica e a realidade social de alguns estados da federação são diferentes dos outros. Não estou dizendo que o estado mais rico seja melhor que o estado mais pobre. Às vezes morar no estado mais pobre é bem mais tranquilo do que no estado mais rico, é porque é tumultuado. Mas o estado ele leva em consideração, dentre outros aspectos, esse aspecto econômico, de desenvolvimento econômico, no momento em que ele vai elaborar ou estabelecer o valor dos emolumentos. Mas ainda assim, a gente encontra alguns desequilíbrios. Eu posso usar, por exemplo, a tabela de emolumentos do Paraná, do estado do Paraná, que é um estado que tem bastante pujança econômica, mas não é uma tabela muito alta. Já no estado de São Paulo é uma tabela mais alta, no Rio de Janeiro é mais alta ainda. E essa é a razão de que existe tanta diferença entre os emolumentos nos diversos estados. Porque existe uma lei federal, traz normas genéricas, gerais, e aí cada estado adota o valor que entende conveniente. E isso acontece também, né, professor, com as taxas judiciais, né? Num estado é 1%, Exatamente. Outro estado é 4% do valor da causa, então não tem jeito, o Brasil é muito grande, né, professor? Né? Exatamente. Eu acho que essa, inclusive, foi a preocupação do Constituinte que acabou espelhando na lei federal. A ideia é tentar construir uma estrutura jurídica que seja adequável, ajustável à realidade de um país de dimensões continentais, que é o Brasil, né? É diferente a gente pensar na realidade do sujeito que está praticando um ato notarial lá no Rio Grande do Sul, do outro sujeito que está praticando lá no Roraima, em Rondônia, sem, logicamente, qualquer carga de preconceito com relação a qualquer um dos estados. O fato é que são realidades socioeconômicas diferentes. É verdade.
Professor, o que o professor acha sobre o uso capião extrajudicial? Na prática, nós sabemos que hoje em dia vende muito, né, nas redes sociais, advocacia extrajudicial, que você vai ganhar 5 dígitos, 1000 dígitos, você vai ficar milionário. Eu sou muito, a gente se parece muito nisso, a gente é muito sincero, né? Eu falo que a gente ensina a pescar. E se a pessoa vai pescar um peixe, 2 peixes, 3 peixes, depende dela, depende da região que ela está. Eu não tenho coragem de prometer ganhos, eu acho que isso é muito arriscado, muito perigoso e muito desonesto. E hoje nós vivemos, né, advocacia extrajudicial, que você vai ficar milionário. Professor, eu assim, atuando lá de cá, como advogado, eu advogo para 18 cartórios hoje, né? Eu sou advogado de vários cartórios de registro de imóveis, tabelião também, mas atuo muito com uso capião. E eu vejo que cada 100 casos de uso capião, eu diria que 96, 97 é judicial, porque o brasileiro não tem documento, não guarda provas, não junta provas. O tabelião muitas vezes é conservador, ou o registrador é conservador e não faz o registro daquele uso capião. E principalmente, o brasileiro procura advogado, o escritório de advocacia, para fazer uso capião quando já existe um litígio. Então a posse deixa de ser mansa pacífica. Então eu enxergo muito com bons olhos o uso capião extrajudicial, tive a oportunidade de fazer muitos aqui, mas pelo volume que nós temos aqui ainda é muito pouco, porque não combina com o costume do brasileiro. O professor acha que também é isso, professor? É uma ferramenta legal, interessante, mas não é para todo mundo, né? É assim, começando pelo começo de sua fala. Opa, travou. Ah, não, no auge do assunto não, né? Vamos ver. Professor, vai voltar. Vamos aguardar um pouquinho, o professor parece que teve algum problema de internet, vai voltar, vamos aguardar aqui.